Quando Lúcia escolheu ser professora, ela tinha uma missão em mente: impactar positivamente a vida dos alunos que passariam por ela. Mas Lúcia sabia que gerar um impacto positivo na educação é uma tarefa contínua e que exige se autodesenvolver todos os dias também. Por isso, Lúcia está sempre em busca de novas formas de tornar o ensino mais eficaz, principalmente nos momentos de avaliação. E sempre se pergunta: com tantos alunos em uma só turma, como melhorar as avaliações, individualizar o ensino e dar a atenção que cada aluno merece para aproveitar ao máximo o seu potencial? Foi aí que Lúcia conheceu o Sondar, um produto da editora Aprende Brasil para potencializar o aprendizado em sala de aula. Com o Sondar, professores recebem testes de língua portuguesa e matemática, do 1º ao 9º ano, elaborados com base nos volumes e componentes curriculares do livro didático integrado do Sistema de Ensino Aprende Brasil, bem como aos objetos de conhecimento e habilidades propostas pela BNCC. Já com o Sondar, resultados de aprendizagem, são disponibilizados gráficos personalizados com o desempenho individual de cada um dos alunos, com os resultados da turma. A partir de relatórios com habilidades, descritores e pontos a melhorar de cada um, é possível produzir planos de ação individuais para garantir um aprendizado mais eficaz em sala de aula. Os professores também têm acesso a vídeos com dicas de como abordar os conteúdos apresentados nos testes de formas diferenciadas, pensando na individualidade de cada aluno. O Sondar também disponibiliza vídeos feitos especialmente para os alunos, que os orientam na resolução das questões dos testes, permitindo que repensem ou refaçam exatamente aquilo que tiveram dúvidas, tendo assim novas possibilidades de aprender. Desde que conheceu o Sondar, Lúcia passou a avaliar seus alunos de forma mais eficaz e a explorar diferentes metodologias em sala de aula, percebendo menos dificuldades dos alunos ao longo das atividades e avaliações realizadas nas aulas. Entre em contato conosco, conheça o Sondar e transforme você também o ensino na sua sala de aula. Uma educação mais positiva começa por você. Olá! Olá, professores, gestores, coordenadores, supervisores. É um prazer imenso estar aqui mais uma vez com vocês nessa transmissão, nessa live aqui ao vivo, para a gente conversar um pouquinho, refletir sobre a avaliação do Sondar, hoje especificamente de matemática para os 6º e 7º anos, né? E depois dessa aplicação, qual o objetivo, o que eu faço com os resultados, como é que eu consigo ter um olhar sobre os meus alunos, né? Sobre esses anos que necessitam e talvez habilidades que eu precise desenvolver com os meus alunos, né? Perdão. O Sondar, ele é ofertado aos municípios parceiros do Sistema Aprende Brasil, né? E hoje, assim como eu comentei, o foco desse encontro é desenvolver reflexões sobre os resultados dos alunos dessas avaliações aí de Sondar, volume 1, né? O Sondar, ele tem língua portuguesa e matemática. Ontem nós conversamos um pouco sobre a língua portuguesa, e hoje nós vamos discutir sobre e refletir sobre as questões de matemática. Estava esquecendo de me apresentar. Meu nome é Cristiane Cunha, sou consultora pedagógica aqui do Sistema Aprende, e hoje vou estar aqui fazendo as mediações aqui nesse encontro online aqui de vocês, tá? O Sistema Aprende organizou e preparou essa série de lives voltada exatamente para isso, para que possa apoiar vocês, professores e gestores, com esse olhar, né, a desenvolver esse olhar, em pegar esses resultados do Sondar e conseguir verificar quais habilidades eu preciso desenvolver, como eu consigo pensar em estratégias diferenciadas, né, para potencializar, para melhorar, né, e fazer as intervenções pedagógicas cada vez mais eficazes dentro da sala de aula de vocês. É importante eu colocar aqui alguns pontos, né, alguns aspectos, porque nós não vamos conseguir, devido ao nosso
tempo, né, abordar todas as questões, todos os testes, todas as habilidades do sexto e sétimo ano. Então, a nossa especialista em matemática, que hoje vai estar aqui conversando com vocês, ela trouxe um olhar sobre algumas habilidades que ela considera extremamente importante que seja desenvolvida e trazendo dicas e sugestões para vocês de como abordar, de como retomar essa habilidade em sala de aula, mas de uma maneira diversificada. Durante todo o ano, nós teremos encontros, né, com foco no volume 2, no volume 3 e no volume 4, tanto de língua portuguesa quanto de matemática. Algumas orientações aqui gerais, antes de eu convidar e chamar a nossa especialista. A lista de presença, ela vai ficar disponível na descrição do vídeo, mas por final aí eu coloco, estará disponível aí no chat, tá? As lives vão ficar gravadas, todas elas, tá? Tanto as de língua portuguesa quanto de matemática. Como posso acessá-las? Pelo mesmo link, tá? Vocês receberam aí um card, você pode retomar, você pode voltar, fazer estudo. Ai, nossa, a especialista falou sobre uma estratégia tão interessante, eu quero fazer em sala, você pode voltar, você pode assistir, tá? Quantas vezes você julgar necessário, pode encaminhar esse link para algum professor que, por algum motivo, não conseguiu nos assistir aqui ao vivo. Então, o link, as lives vão ficar aqui gravadas, tá? Caso você que está nos acompanhando ao vivo, seja alguma dúvida, quer colocar algum comentário, é só entrar aí no chat, a nossa equipe, né, e eu também estarei aqui disponível para orientar e responder algumas questões, tá bom? Mas deixa eu convidar, chamar aqui a nossa especialista em matemática, a professora Thaís Drabic. A Thaís, que é especialista em matemática, que vai conversar com vocês. A Thaís, ela já fez do primeiro, segundo ano, terceiro, quarto e quinto, está aqui de novo fazendo a do sexto e sétimo, com dicas e sugestões aí maravilhosas para vocês, viu, professores? Peguem papel, anotem que vale a pena. Tudo bom? Thaís, está me ouvindo? Oi, Cris, tudo bom? Joia! Seja Cris. muito bem-vinda. Muito bom estar aqui com você mais uma vez. E a tela é toda sua. Fique à vontade, traga aí os seus pontos, as suas reflexões sobre as habilidades aí de sondar para os professores e gestores aqui do Sistema Aprende, tá bom? Muito obrigada pela participação, viu, Thaís? Eu é que agradeço, Cris, e olá para todos e todas que estão aqui nos assistindo. Nós vamos falar agora sobre sexto e sétimo anos. Eu escolhi algumas questões que eu achei interessantes, como a Cris falou. Então, nós vamos verificar o que pode ser feito para que os alunos atinjam mais facilmente essas habilidades que as questões propõem, tá certo? Então, vamos começar por uma questão do sexto ano, a questão 4 da avaliação do sondar, do primeiro volume. Ordenando os números 1099, 1102, 1096, 1101, 1097 e 1100 na reta numérica, Tiago percebeu que há um número faltando. O número faltante, o maior número da sequência e o menor número dela são, respectivamente. Então, vocês vejam que o que tem que ser colocado aí para resolver essa questão é ordenar os números. E se o aluno não fizer essa ordenação, ele não vai conseguir responder as perguntas, tá? Essa questão tem como resposta correta a alternativa C. E a habilidade da BNCC é a EF06MA01. O texto dessa habilidade é: comparar, ordenar, ler e escrever números naturais e números racionais, cuja representação decimal é finita, fazendo uso da reta numérica.
Então, o foco principal aqui é a ordenação. E o recurso que a gente quer que os alunos dominem é a reta numérica. O estudo da reta numérica começa lá no ensino fundamental, nos anos iniciais, e vai se ampliando. Então, vejam que aqui o nível de dificuldade, embora não pareça tão grande, na verdade é. Se o aluno não dominou, não construiu corretamente o sistema de numeração decimal em suas ordens e classes, ele pode encontrar dificuldade nessa questão. O descritor do SAEB é o D19, resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou subtração, juntar, alteração. Vejam que a reta numérica também pode ser usada como recurso para adições e subtrações. E é importante que isso seja feito para expandir isso para quando no futuro for se trabalhar com números inteiros, tudo, é sempre uma ampliação da reta numérica. E o aluno, no decorrer do ensino fundamental, ele vai construindo as propriedades da reta numérica. O conteúdo é conjunto dos números naturais e no livro está no volume 1, capítulo 2, página 17. Então, a alternativa correta de resposta para essa questão são os números 1098, 1102 e 1096. Lembrando que a pergunta pedia o número que estava faltando na sequência, o maior número e o menor número, tá? Então, se o aluno marcou ali a resposta C, que é a correta, ele ordenou adequadamente os números indicados e identificou o faltante. Vou ressaltar aqui que o aluno tem que escrever os números. Fica muito difícil ele solucionar se ele não reescrever os números de forma ordenada. Fica difícil identificar o faltante. É claro que alguns alunos que já são mais maduros podem conseguir fazer isso, mas a garantia, numa avaliação, a gente tem que orientar os alunos para que façam com tranquilidade, façam da melhor maneira para garantir a resposta correta. Se o aluno respondeu, marcou a alternativa A, ele cometeu um erro, tá? Foi a primeira alternativa errada. Por quê? Ele identificou os números solicitados, que são 1102, 1098 e 1096, mas falhou ao interpretar o comando da questão que dizia que era preciso colocar naquela sequência. Primeiro o número faltante, depois o maior número e depois o menor número, tá? Então, aqui pode ser um caso de interpretação da questão. Se ele cometeu o erro de marcar a alternativa B, com as respostas 1098, 1099 e 1100, o aluno provavelmente identificou o número ausente na sequência, mas ele não compreendeu o que era solicitado no comando, que era indicar o menor, além do número faltante, o menor e o maior e depois o menor número. Então, esse foi o erro que o aluno cometeu, ele identificou o que faltava e daí continuou a sequência numérica. E a alternativa errada 3, a letra D, com as respostas 1096, 1098 e 1102, novamente o aluno identificou os 3 números que foram pedidos, mas não os colocou na ordem que foi solicitada no enunciado. Para trabalhar esse tipo de questão, esse tipo de habilidade, a minha sugestão é uma atividade que se chama o jogo O Maior Número. Veja que ali, se você observar, os números que estavam indicados para os alunos colocarem em ordem eram muito parecidos. Eles eram compostos, ou, por exemplo, tinha números em que o algarismo 1 aparecia 2 vezes, o algarismo 0 estava aparecendo. E isso aí, às vezes, pode gerar confusão na hora de ordenar. Então, esse jogo maior número é um jogo jogado em duplas. Cada dupla recebe 10 cartas numeradas de 0 a 9, ou seja, são os algarismos de 0 a 9, e deve embaralhá-las e dividi-las entre os participantes. Então, um dos participantes da dupla recebe metade e o outro recebe a outra metade.
Os participantes não podem olhar as cartas que receberam, mas elas devem deixá-las em uma pilha sobre a mesa com as faces das cartas voltadas para baixo, tá? Então, cada jogador tem 5 algarismos e deve deixar virado para baixo. Além disso, cada aluno recebe uma trilha com 5 posições, onde vão ser organizadas essas cartas depois que elas forem reveladas, uma de cada vez. Então, necessariamente não precisa ser uma trilha, pode apenas ser reservado um espaço na mesa onde caibam as 5 cartas para formar um número de 5 algarismos. O aluno, cada um na sua vez, o aluno vai virar uma carta e posicioná-la em uma das posições na trilha. Vamos dar o exemplo. Por exemplo, o primeiro aluno virou e viu que ele, um dos algarismos que ele tem é o 7. Então, ele pode colocar o algarismo na primeira posição, um número que vai ser 70.000 e alguma coisa, ou ele pode colocar como uma unidade, então vai ser um número que vai terminar em 7. Ele tem que avaliar o valor da carta e escolher a melhor posição. Estratégias. Se o aluno tirar o algarismo 9, por exemplo, com certeza ele tem que colocar na casa das dezenas de milhar para obter o maior número possível. Porque o objetivo do jogo é, quando todas as cartas forem reveladas dos 2 alunos, comparar os números que eles formaram, certo? E quem formar o maior número é que vence o jogo. Você vai dizer assim, mas quem ficar com o algarismo 9 vai ter uma vantagem. Depende. Se o algarismo 9 for o último que aparecer na hora de revelar, ele já pode ter ocupado as melhores posições e o 9 não garantiu uma vitória. Então, é um jogo bem interessante e que favorece o desenvolvimento de estratégias e a compreensão da posição dos algarismos dentro de um número nas ordens e classes, tá? Além dessa atividade, no livro também tem atividades para desenvolver essa habilidade, e uma delas é essa aqui, ó. Fabiola está brincando com fichas numeradas. Qual é o maior número que ela pode formar usando as fichas 7, 9, 4 e 5? Se o aluno já jogou o jogo que eu sugeri, com certeza ele já sabe qual é o maior número, porque ele já vai ter tido essa experiência, tá? E o exercício 3 é completar as retas numéricas. Então, veja que quando a gente começa o trabalho com retas numéricas nos anos iniciais, os alunos trabalham principalmente com intervalo de 1 unidade. À medida que os alunos vão ficando mais maduros, a gente tem que fornecer numerações contando de 2 em 2, de 5 em 5, de 10 em 10, e não só usando os múltiplos, começando em números inesperados, por exemplo, 2011, 2021, 2031, para que os alunos percebam como funciona o sistema de numeração decimal de forma mais profunda. Vamos para a próxima questão, do 6º ano também, questão 5. Observe o fluxograma. Aí nós temos um fluxograma em que o primeiro espaço está lá, primeiro retângulo está como o número e tem um espaço para ser preenchido, tá? Aí nós temos uma decisão ali entre não e sim. Então, a resposta a essa pergunta que está incompleta pode ser não ou sim, e dependendo da resposta, o número não é múltiplo de 6, se a resposta for não, e se a resposta for sim, a soma de seus algarismos é um múltiplo de 3. É um múltiplo de 3? É uma nova pergunta, é uma nova decisão. Não, ali também tem um espaço em branco, não é múltiplo de 6 e é múltiplo de 6. Então, a pergunta da questão é assim: o preenchimento correto das lacunas do fluxograma usado para determinar se o número é múltiplo de 6 equivale a... Bom, trabalho com múltiplos já vem sendo desenvolvido há algum tempo, é mais forte aí no 6º ano, e aí bem já no começo do 6º ano que a gente
trabalha os critérios de divisibilidade e múltiplos de 2, de 3 e de números que precisam de outros, como para ser divisível por 6, precisa ser divisível por 2 e 3. Ou, usando os termos que estão sendo usados aqui, um múltiplo de 6 também é múltiplo de 2 e 3. Temos o 10, que para ser múltiplo de 10 tem que ser múltiplo de 2 e de 5, tá? Então, isso já tem que ser trabalhado, tá? Para conseguir resolver essa questão, mas também aqui a gente está trabalhando o fluxograma. E o fluxograma é algo que está chegando como uma, de certa forma, uma novidade, agora após a BNCC, porque é também um dos passos para encaminhar os alunos à compreensão do pensamento computacional. Antigamente achava-se que fluxogramas só eram usados por quem fosse trabalhar na área de exatas. Hoje, o recurso do fluxograma é usado para muitas coisas. A gente encontra até textos humorísticos construídos em cima de fluxogramas que envolvem decisões e caminhos a serem tomados. Então, é importante daí levar esse conhecimento que os alunos construíram em cima dos múltiplos para os fluxogramas, porque é um momento em que fica bem claro e é bem lógico para os alunos trabalharem com isso, tá? Então, essa questão tem como resposta correta a alternativa C. A habilidade da BNCC é EF06MA04, que é construir algoritmo em linguagem natural e representá-lo por fluxograma que indique a resolução de um problema simples. Por exemplo, se um número natural qualquer é par. Nesse caso, o exemplo que está sendo usado é outro, mas é bem parecido, tá? Esclarecendo aqui para se alguém tiver dúvida, linguagem natural é aquela linguagem que a gente usa para falar, para escrever. O aluno tentar descrever esses passos na linguagem que ele usa no dia a dia. E depois transformar essa linguagem para um fluxograma, que não é uma linguagem natural, é uma linguagem própria do pensamento computacional. Além disso, temos também o descritor do SAEB, que é resolver problema com números naturais envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão, multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. E no livro, o tema é critério de divisibilidade por 6, que está no volume 1, capítulo 3, página 46. A alternativa correta, então, é a letra C, e as palavras que completam o que falta ali no fluxograma, na primeira pergunta é par, no primeiro espaço ali que tem que completar é sim, na letra B, e na letra C é múltiplo. Vamos voltar lá e ver o que isso significa ali. Par, sim e múltiplo. Então, a pergunta fica, o número é par? Pode ser ou não ser. Digamos que o número que chegou ali é 18. O número é par? Sim, é par. Então, o caminho que vai ser seguido é o do sim. A soma dos seus logaritmos é um múltiplo de 3? Falando no exemplo que eu dei, número 18, por exemplo, 1 mais 8 é 9, que é um múltiplo de 3. Então, sim, a resposta é sim. Ali, na decisão sobre a resposta, nós temos o não em cima, mas embaixo a gente não tem o sim. Por isso que a letra B é sim. E daí, sendo sim, ele é múltiplo de 6, porque o critério para ele ser múltiplo de 6 é ser par e ser divisível por 3, tá? Então, assim a gente completa o fluxograma. A alternativa errada é a resposta A. O aluno colocou ímpar, sim e múltiplo. Então, ele entendeu que era entre par ou ímpar, mas ele se confundiu. Então, aqui o aluno interpretou incorretamente o fluxo de informações indicadas pelo fluxograma, confundindo na primeira decisão o sim com o não. Tá? No caso do ímpar, porque a pergunta poderia ser: o número é ímpar?
só que daí trocava o sim e o não. E ali a gente já tinha o sim e o não nas respostas corretas para que a pergunta fosse par. A alternativa errada 2 é a letra B. Completou com par corretamente, completou com sim corretamente, mas usou a palavra divisor em vez de múltiplo. Isso aí também é uma questão a ser trabalhada, porque os alunos às vezes confundem. Confundem porque estão relacionados os dois conceitos, tá? Então, ali o errado é a palavra divisor. E na letra D, a resposta incorreta é usou o par, mas na letra B colocou o não. Também confundiu o fluxo das informações ali, embora na letra C tenha colocado o múltiplo. Então, o aluno se confundiu na interpretação do fluxograma e completou as informações de forma equivocada. Então, aí são duas coisas a serem trabalhadas. Uma são os conceitos de divisibilidade, que são muito bem trabalhados no livro, tudo. E eu vou dar aqui uma dica em relação aos fluxogramas. Sugiro para os professores que procurem trabalhar atividades desplugadas. O que são as atividades de programação desplugada? Quando a gente pensa em programação, a gente pensa em trabalho com o computador. Mas se você não tem disponibilidade do computador para os alunos trabalharem com os programas que são desenvolvidos para desenvolver essa habilidade, você não está sozinho, porque tem muitos professores que estão com essa dificuldade. Existem muitas atividades desplugadas, que são para trabalham as ideias relacionadas à programação, mas sem que seja necessário usar o computador. Se você fizer uma pesquisa na internet usando justamente essa expressão programação desplugada, você vai encontrar atividades, material para impressão em PDF e todas as orientações para atividades que trabalham conceitos que são usados na programação, mas que podem ser feitos com papel, com os alunos se movimentando na sala, com o uso de tabuleiro de xadrez, recursos que são mais acessíveis, tá? Agora, se você tem acesso ao computador, se os alunos podem trabalhar com atividades, talvez no celular, se eles têm acesso a isso, também há programas muito bons para trabalharem com essas atividades. E tudo que vai ser feito nessas atividades pode ser descrito por meio de um fluxograma. O fluxograma descreve as decisões que os alunos podem ter que tomar. Então, essa é uma das maneiras interessantes de trabalhar tanto o pensamento computacional de resolução de problemas, como criando um fluxograma que ajude a resolver esses problemas. No livro, nós temos uma atividade ali, que é a atividade 1, vocês podem ver, as duas estão profundamente relacionadas com a questão. Uma é para trabalhar os critérios de divisibilidade, e logo abaixo nós temos um fluxograma para trabalhar também um critério de divisibilidade. Vamos para a questão 7 do 6º ano. Em um jogo de tabuleiro, existem dois tipos de cartas: de propriedade, 52 cartas, e de objeto, 91 cartas. Essas cartas devem ser distribuídas igualmente entre os jogadores antes do início da partida, de forma que cada jogador tenha a mesma quantidade de cartas de propriedade e de cartas de objeto. Sabendo que nenhum jogador pode ficar com menos de 10 cartas, somando as cartas dos dois tipos, o número máximo de jogadores em uma partida é de... Então, aí a gente também está trabalhando divisibilidade. Essa questão tem como alternativa correta a C. A habilidade da BNCC é EF06MA06. E essa habilidade é resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor. O descritor Saeb é resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão,
multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. Esse conteúdo está em maior divisor comum, que está no volume 1, capítulo 3, página 49. Então, a alternativa correta de resposta dessa questão é a letra C, 13 pessoas. O que o aluno fez para chegar nesse resultado correto? Ele identificou corretamente o número 13 como o maior divisor comum entre 91 e 52. A alternativa errada, a primeira delas é a letra A, 7 pessoas. Veja, os divisores do 91 são dois números primos, o 13 e o 7. Então, quando o aluno vai ter uma certa dificuldade para encontrar esses divisores, porque não é o 2 e o 3 que aparecem com mais frequência. Quando ele encontrar o 7, ele já vai achar que resolveu a questão. E às vezes isso que faz com que ele erre, tá? Então, para que isso não ocorra, ele precisa resolver outros problemas em que ele perceba que ele tem que encontrar divisores dos dois números, do 91 e do outro número que aparece no enunciado, que é o 52. Se ele não resolveu questões, problemas desse tipo, dificilmente ele vai conseguir chegar no resultado. Outra alternativa errada é a letra B, 10 pessoas. Nesse caso, o aluno falhou em compreender o comando da questão e colocou um dos números do enunciado como resposta. Então, provavelmente o aluno não entendeu os conceitos de múltiplo e divisor, divisor comum, ele não teve a vivência de questões desse tipo e ele respondeu com um dos números que apareceu no enunciado. E a alternativa errada 3 é a letra D, 15 pessoas. Ele falhou ao identificar um divisor comum para 91 e 52. É possível que, como eu falei, os divisores não são imediatos, principalmente para 91. Então, o aluno pode ter começado a pensar em divisores e ter se enganado, e talvez até achado que o 91 é um número primo. Então, ele acabou marcando uma alternativa qualquer. Novamente, a solução para isso é fazer várias atividades que envolvam o maior divisor comum para que o aluno se acostume a trabalhar com questões desse tipo. Uma sugestão de atividade é o crivo de Eratóstenes. Embora a gente ache que perde tempo, talvez, de fazer isso mais de uma vez, mas eu acho que uma maneira dos alunos dominarem, memorizarem os números primos, compreenderem a divisibilidade e até lembrarem que o 91 não é primo, é fazendo o crivo de Eratóstenes mais de uma vez, em diferentes atividades, porque assim os alunos começam a memorizar. Na hora que eles têm que cortar todos os múltiplos de 3, eles vão perceber que números maiores que não estão na tabuada que eles memorizaram durante os anos iniciais, eles começam a perceber quais que são os múltiplos de 3, quais são os múltiplos de 7, e daí assim fica mais fácil para eles lembrarem desses divisores na hora que forem resolver um problema como esse, tá? Então, a minha sugestão é explorar mais o crivo de Eratóstenes, os múltiplos de divisores de 1 até 100. No livro, nós temos também atividades e problemas que pedem que o aluno encontre o maior divisor comum. Então, a gente tem aqui 2 atividades no livro e outras atividades vão ser encontradas também que trabalham essa habilidade. Agora, então, nós vamos para o 7º ano com mais 3 questões que também selecionadas conforme os objetivos. Questão 2, do 7º ano. Analise as imagens a seguir e observe a simetria entre elas. Então, nós temos aqui o desenho de 4 peixes estilizados, feitos com traços retos e curvos,
e todos eles a gente percebe que é apenas uma mudança de posição do número 1, e eles estão numerados de 1 até 4. Considerando que a figura número 1 é a imagem original, as imagens obtidas por simetria de reflexão, rotação e translação são, respectivamente. Então, veja, se o aluno já aprendeu os conceitos de reflexão, rotação e translação, às vezes ele não precisa nem ler o enunciado, que quando ele vê a figura, ele vai saber que esse é o assunto da questão. E os alunos, em geral, não têm dificuldade de identificar em qual situação é a translação, por exemplo. Agora, a rotação e a reflexão podem gerar dúvida. E um agravante aí é que o enunciado pede para que isso seja indicado numa certa ordem. Então, se o aluno não estiver muito concentrado e focado, ele pode se confundir. A resposta correta da questão é a letra B. A habilidade da BNCC que é trabalhada aqui é a EF07MA21, que o texto é: reconhecer e construir figuras obtidas por simetrias de translação, rotação e reflexão, usando instrumentos de desenho ou softwares de geometria dinâmica, e vincular esse estudo a representações planas de obras de arte, elementos arquitetônicos, entre outros. Tá? O descritor do SAEB é reconhecer que as imagens de uma figura construída por uma transformação homotética são semelhantes, identificando propriedades ou medidas que se modificam ou não se alteram. No livro, o assunto é simetria e assimetria. No volume 1, capítulo 1, páginas 6 a 16. Então, a alternativa correta de resposta é a seguinte ordem: 2, 4 e 3, de acordo com o que pede o enunciado. Se o aluno respondeu, marcou a alternativa B, ele identificou corretamente todos os tipos de simetria em relação à figura 1. Se ele marcou a alternativa errada, a letra A, ele, que seria 2, 3 e 4, ele confundiu rotação e translação, provavelmente por serem as simetrias menos trabalhadas. É comum que se trabalhe muito a simetria de reflexão, por causa da questão do espelho, porque daí os alunos podem fazer uma atividade de dobrar o papel, pintar um lado. A gente foca muito na simetria de reflexão e às vezes o aluno confunde as outras porque o foco foi só nessa. Então, esse é um motivo que o aluno possa ter errado essa questão. Se o aluno marcou a alternativa C, que é colocando na ordem 3, 2 e 4, ele falhou em diferenciar as simetrias. Ele não relacionou o nome à operação que foi feita com a figura 1. E se o aluno marcou a alternativa D, 3, 4 e 2, ele só identificou corretamente a simetria de rotação. Uma sugestão de atividade para que os alunos aprendam melhor essa questão das simetrias é fugir um pouco do papel. Se houver possibilidade, eu sugiro que ofereça a oportunidade dos alunos trabalharem com um software de geometria dinâmica, como, por exemplo, o GeoGebra. O GeoGebra tem versão online, tem versão instalada e tem versão até para celular. Então, aí cabe ao professor verificar como ele poderia dar acesso a desse software para os alunos. E o Paint também, aquele programa que a gente usa para trabalhar com imagens, que é o mais simplesinho, até nesse programa dá para trabalhar simetrias, tá? E eu vou dizer que é uma coisa muito interessante de explicar para os alunos, que muitas vezes trabalhos de design que são feitos, decorativos, usam muito essas simetrias. Por exemplo, ao fazer um barrado, você pode apenas repetir a figura sem movê-la, fazendo uma translação, e você tem uma faixa decorativa, né? Ou
se for procurar imagens que preenchem o plano, vocês vão ver que às vezes elas preenchem por rotação ou por reflexão. Então, usar esses softwares, usar os recursos que eles têm para copiar e fazer imagens simétricas, ajuda muito os alunos a compreenderem. Inclusive, no GeoGebra, tem recursos com o nome das simetrias lá, reflexão, rotação. Então, é interessante os alunos pesquisarem e tentarem descobrir como criar a rotação, ou a translação, ou a reflexão de uma figura usando os recursos do software. Caso isso não seja possível, usar papel quadriculado, usar outros recursos, às vezes até ferramentas de desenho geométrico, também podem ajudar os alunos a aprenderem. Não é pela falta de recursos digitais que eles vão deixar de aprender isso aí. No livro, por exemplo, que é um material impresso, a gente tem uma atividade bem interessante aqui, de construção na malha quadriculada, que é um recurso que os alunos podem usar, caso não tenham o digital, a estender essa atividade numa folha de papel quadriculado. Vamos para a próxima questão, questão 5, que é a seguinte. Na figura está representado um triângulo ABC no plano cartesiano. Então, a gente tem o plano cartesiano. Vejam que a figura está representada no segundo quadrante, o que é um dificultador, porque até então os alunos estavam trabalhando apenas com números positivos. E a pergunta diz o seguinte: as coordenadas cartesianas de um triângulo simétrico ao triângulo ABC em relação ao eixo das ordenadas dos pontos A', B' e C' são respectivamente. Então, aqui a gente está trabalhando, indo além naquele trabalho de reflexão. Agora, o nosso eixo é um dos eixos do sistema de coordenadas cartesianas. E a gente vai observar o que acontece com as coordenadas quando elas é criada uma figura refletida, tá? Então, a resposta correta é a alternativa C. A habilidade da BNCC é EF07MA20. E o texto dessa habilidade é reconhecer e representar no plano cartesiano o simétrico de figuras em relação aos eixos e à origem. É certeiro ali, né? Exatamente a habilidade e exatamente assim é a questão. O descritor do SAEB é interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. O conteúdo é paraordenado no volume 1, capítulo 2, páginas 38 e 39. A alternativa correta de resposta dessa questão é a letra C. E as coordenadas são 5, 6, 1, 2 e 6, 1. O aluno compreende, se ele acertou, que a reflexão em torno dos eixos das ordenadas ocorre quando se muda o sinal da abscissa, o sinal da abscissa do ponto, e se mantém o sinal da ordenada, tá? Então, se o aluno já fez atividades, já resolveu, ele percebe que basta ele mudar o sinal, ele pode repetir os valores, mas ele vai mudar apenas o sinal da abscissa em relação ao sinal da ordenada para ter a reflexão em torno do eixo Y. Se o aluno marcou a alternativa errada 1, que é a letra A, e colocou como resposta -5, -6, -1, -2 e -6, -1, ele compreende que a reflexão em torno de um dos eixos pede a mudança de sinal, mas ele confundiu as abscissas com as ordenadas. Então, provavelmente, ele não fez a quantidade suficiente de atividades desse tipo. Se o aluno marcou a alternativa B, -5, 6, -1, 2 e -6, 1, o aluno não compreendeu o comando da questão. E ele apenas interpretou ali a imagem que ele tinha e indicou as coordenadas dos vértices do triângulo ABC. Ele não fez a reflexão.
E por último, se ele marcou a alternativa D, com 6 menos 5, 2 menos 1 e 1 menos 6, ele se confundiu e ele utilizou a estratégia para reflexão em relação à origem, que é a de trocar a abscissa pela ordenada de cada ponto. Então, talvez ele tenha feito algumas atividades, lembra que tem esse recurso, mas ele utilizou de forma incorreta. Novamente, aqui, para trabalhar essa questão, eu sugiro o uso de softwares ou de álgebra ou de geometria dinâmica. O GeoGebra, além de ter um recurso para trabalhar geometria, que é útil quando você vai apenas trabalhar as simetrias ali, como eu sugeri na questão anterior, ele também tem uma versão para álgebra, na qual a gente vê os eixos coordenados, a gente pode indicar um ponto digitando suas coordenadas e ele vai aparecer desenhado na tela. Então, é uma forma diferente de trabalhar. E é bacana daí usar isso aí para trabalhar com essa questão da reflexão usando as coordenadas. Todas as atividades que forem trabalhadas com base em coordenadas podem ser feitas no software. Primeiro, fica mais fácil de corrigir qualquer erro. Então, o aprendizado do aluno é mais ágil. Não tem acesso, não tem como usar um software, tudo bem. Papel quadriculado funciona muito bem. É importante que os alunos possam fazer, não é só uma ou duas vezes, as poucas atividades que, por falta de tempo, não justifica. Levem papel quadriculado, sugira que os alunos façam um desenho para o colega identificar as coordenadas dos pontos dos vértices. É importante trabalhar com isso para que o aluno adquira as estratégias necessárias. E aqui no livro nós temos uma atividade muito boa para identificar pontos do primeiro quadrante, do segundo, do terceiro e do quarto. Isso é bem importante para a gente generalizar, né? Porque os sinais das abscissas e das ordenadas estão relacionados aos quadrantes. Então, é bem importante frisar isso para os alunos. Vamos para mais uma questão 7, mais uma questão de coordenadas. Tá? É muito importante trabalhar com isso, porque quando for trabalhar funções mais para frente, quando for trabalhar distância entre os pontos, tudo isso, os alunos têm que estar bem habituados a trabalhar com as coordenadas cartesianas. Então, o enunciado da questão é: para realizarmos a ampliação de polígonos no plano cartesiano, podemos multiplicar as coordenadas de cada um de seus vértices pelo fator de ampliação desejado. E, dessa forma, obtermos as posições dos vértices da figura ampliada. No plano cartesiano, encontra-se representado o quadrilátero ABCD. Então, a gente tem o quadrilátero aqui representado e ele não... Veja que os segmentos passam por todos os quadrantes, né? Então, a gente tem pontos ali no primeiro, no segundo e no quarto quadrantes. As coordenadas dos vértices A', B', C' e D' da ampliação do quadrilátero ABCD por um fator 3 são. Eu acho interessante essa questão porque a resposta está no enunciado, né? A gente está falando que tem que multiplicar as coordenadas de cada um dos vértices pelo fator de ampliação. Mas se o aluno não viu isso aqui, não realizou essa atividade antes, ele não vai ter a certeza de que isso vai dar certo. Então, é importante realizar atividades desse tipo. A alternativa correta de resposta é a letra B. A habilidade da BNCC é a EF07MA19, cujo texto é o seguinte: realizar transformações de polígonos representados no plano cartesiano, decorrentes da multiplicação das coordenadas de seus vértices por um número inteiro. O descritor do SAEB é interpretar informações apresentadas por meio de coordenadas cartesianas. E o conteúdo é a ampliação e redução de imagens
tá? No volume 1, capítulo 2, página 43. A alternativa correta é a letra B, onde a linha é -3,6, B', 6,9, C', 12 e -6, e D', 3 e -9. O aluno que acertou essa questão, ele domina a obtenção de ampliações e reduções de figuras representadas por suas coordenadas cartesianas. Se o aluno marcou a alternativa A, que está errada, ele considerou a linha -1/3, 2/3, B', 2/3, 1, C', 4/3 e -2/3, D', 1/3 e -1. Então, vejam, o aluno já teve uma experiência de ampliação e redução, porque o que ele fez aqui não foi ampliar, foi reduzir a figura. Só que ele se enganou na hora de resolver a questão. Ele confundiu a ideia do fator de ampliação com o fator de redução, demonstrando que ainda não domina completamente o trabalho com coordenadas de um ponto. Então, aí faltou exercitar um pouco mais essa questão da ampliação e da redução, para ele perceber que a multiplicação resulta numa ampliação e a divisão, ali mostrada na forma de fração, representa uma redução. Se o aluno marcou a alternativa C, ele considerou como resposta a linha 3,6, B', 6,9, C', 12,6 e D', 3,9. Vejam que o aluno omitiu os sinais das coordenadas, provavelmente considerando que, ao fazer uma ampliação, todos os números deveriam ser positivos. Por que o aluno ignoraria o fato de que alguns dos vértices têm coordenadas negativas? Porque a gente tem essa ideia de que quando se multiplica, você aumenta, e número grande não é negativo. Vocês vejam o tipo de confusão que pode haver. Então, faltou fazer algumas atividades de ampliação em que os vértices tivessem coordenadas negativas. E na letra D, o aluno considerou que as respostas eram a linha 2,5, B', 5,6, C', 7,1 e D', 4,0. O que o aluno fez? No lugar de multiplicar as coordenadas por 3, ele somou 3 a cada uma, realizando uma translação em vez de uma ampliação. Isso demonstra que ele ainda não compreendeu o conceito de ampliação pela multiplicação das coordenadas por um fator, tá? Então, ele confundiu a soma com a multiplicação. Que tipo de atividades podem ser feitas para trabalhar também isso aí? Além das sugeridas, que é usar os softwares de geometria dinâmica, mas na impossibilidade de se realizar atividades digitais envolvendo ampliações e reduções, sugere-se que sejam feitas atividades usando papel milimetrado, não apenas o papel quadriculado. Melhor ainda, papel milimetrado, porque os alunos já estão mais velhos, eles já podem resolver problemas mais difíceis, tá? O papel milimetrado permite ao aluno visualizar as transformações feitas nas figuras geométricas em detalhes. Nesse caso, é importante orientar os alunos sobre o posicionamento dos eixos coordenados. Nem sempre vocês vão encontrar um papel milimetrado que já venha com os eixos. Então, o primeiro passo é traçar os eixos coordenados, e isso pode ser feito pelos próprios alunos, tá? E no livro nós temos uma atividade aqui, que é para ser feita uma ampliação ali de um paralelogramo, e que pode ser feito multiplicando por um fator. Vejam que aí nós temos uma atividade em que todas as coordenadas, elas são ou tem uma coordenada 0, que é um dificultador, ou são positivas. Ressalto aqui que é importante também usar situações, a partir de situações que tenham coordenadas negativas. Então, nós analisamos aí 3 questões do 6º ano, 3 questões do 7º. Espero que as minhas sugestões sejam úteis aos professores. E eu termino aqui com uma ideia para ficar para vocês, que educar não é ensinar as respostas.
Educar é ensinar a pensar, do Rubem Alves. Obrigada pela atenção a todos e um abraço.